Bom dia, amigos, companheiros de caminhada, que hoje possamos juntos refletirmos mais um item deste capítulo. Bem-aventurados que são misericordiosos, para que essa misericórdia e a brandura penetrem na nossa intimidade espiritual. Que os benfeitores amigos nos assistam, nos amparem, hoje e sempre. Nós vamos ler hoje Instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas. Quantas vezes perdoarei meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tende um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai essas palavras de misericórdia com um coração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações, que ensinou a seus discípulos, e o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinará a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude, farás enfim o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está ele a te perdoar frequentemente? Conta porventura as vezes que o seu perdão desce a te apagar as faltas? Prestais, pois, ouvidos a esta resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos, até do vosso amor. Dai que o Senhor vos restituirá. Perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos que o Senhor fará, vos assenteis à sua direita. Ide, meus bens amados. Estudai e comentai essas palavras que vos dirijo da parte daquele que do alto dos esplendores celestes vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que eles vos perdoem. Se seus atos especialmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento tereis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis espíritas, sede-o. Olvidai o mal que vos hajam feito, e não pensais senão numa coisa, no bem que poderia fazer. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamentos, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pôde todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Simeão, Bordeaux, 1862. Queridos amigos, cada lição é um convite para que possamos melhorar a nossa condição espiritual. Não sejamos mais orgulhosos, egoístas, a ponto de ter a resistência
para não amar, esquecendo que o perdão é força do amor. Dai-nos coragem, Jesus, para que possamos lavrar o solo dos nossos corações e fecundar a semente da verdade, a fim de instituir em nosso coração, em nossa mente, o reino dos céus. Que Deus, nosso Pai, olhe por cada um de nós, filhos que ainda não compreendemos a necessidade de perdoar, de amar e de sentir a importância do outro em nossa vida. Que a bondade e a brandura se faça presente em nossos corações. Que o Mestre Jesus auxilia-nos para que possamos corrigir as arestas dos sentimentos doentios que ainda permanece conosco. Que assim seja, Jesus. Se conosco, querido Mestre. Meus queridos irmãos, um convite tão incessante para que possamos pensar em tudo aquilo que nós temos feito, temos recebido. E o Evangelho desta manhã, que é uma instrução dos Espíritos, vem nos convidar a refletir quantas vezes perdoarei a meu irmão. Perguntar-lhe-eis, são 7 vezes? 70 vezes 7 vezes. Aí nós temos um grande ensinamento de Jesus, que deve repercutir na nossa inteligência e tocar o nosso coração. É preciso que a nossa compreensão amplie em relação ao que seja o perdão. Perdoar não é esquecer, mas é reparar os danos que causamos no outro de forma íntima, consciencial, a fim de que nós possamos retirar as vibrações que alimentam o nosso pensamento e que nos traz tantas dificuldades. O Evangelho nos diz: perdoará cada ofensa tantas vezes quanto ela te for feita. Ensinará a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Será brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. É importante que cada um tenha dentro de si o desejo de mudar a sua forma de pensar e de sentir. Todos nós ainda trazemos sombras, nuvens escuras de vibrações que permeiam em nossos pensamentos. E Deus, nosso Pai, ao olhar para cada um de nós, reconhece ainda a nossa pequenez e as nossas dificuldades. Mas o Evangelho nos chama a atenção quando ele nos diz: prestais, pois, ouvidos a esta resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai a vós mesmos, perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos até do vosso amor. Kardec tem nos mostrado que nós precisamos sermos benevolentes, caridosos com o nosso irmão. Indulgentes quer dizer severos conosco, porque se nós sentimos ofendidos, quantas vezes também ofendemos o nosso irmão? E é o egoísmo e a vaidade que nos cega e que nós nos colocamos numa posição superior ao outro. Dai que o Senhor vos restituirá, e perdoai que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos que o Senhor vos assenteis à sua direita. Amigos, nós precisamos aprender com Jesus. E os seus ensinamentos, eles são diferentes.
É diferente de todos aqueles que criaram outros segmentos, como Maomé, Confúcio, Moisés, todos aqueles que fizeram uma doutrina a seus olhos, tiveram, no final da sua existência, o amparo junto àqueles que lhe foram caros. E nós observamos que com Jesus não. Jesus, que era o Filho enviado de Deus, que veio para nos amar, nos ensinar o amor, nos ensinar a perdoar. Nós vamos ver que ele define para nós uma religião que não é separativista, é uma religião universal, que é o amor, é a sabedoria. E nós precisamos ver que por quanto tempo ele foi perseguido e levado, trancafiado nos cárceres do mundo. Onde está o nosso amor? É preciso que a gente veja que o nosso egoísmo também alimenta a crueldade. E é preciso que a gente possa perceber que é necessário aprofundar, refletir nas lições do Cristo. Nós, que somos cristãos, devemos interpretar as lições do Evangelho para que essas lições possam mover nossa vontade para aprender. E o nosso papel hoje, irmãos, é educar aqueles que transviraram, auxiliar na cura daqueles que se encontram mais enfermos. E é preciso que a gente livre dos julgamentos para que nós possamos alimentar uma consciência alinhada a essas leis. No livro Consolador, na pergunta 63, Emmanuel nos diz: considerando a determinação positiva do não julgueis, como poderemos discernir o bem do mal sem julgamento? Veja a resposta que Emmanuel nos traz, que muitas vezes nós nem lembramos ou nem aprendemos. Ele diz: entre julgar e discernir há sempre uma grande distância. O ato de julgar, para a especificação da consequência definitiva, pertence à autoridade divina. Não nos pertence qualquer julgamento, porque nós ainda não temos alinhado o nosso pensamento com as leis divinas. Nós ainda estamos caminhando sem compreender a força da verdade que são as leis em nossa vida. E o Emmanuel nos disse: porém, o direito da análise está instituído para todos os espíritos, de modo que o discernimento entre o bem e o mal, o erro e a verdade, possam as criaturas traçar as diretrizes do seu melhor caminho para Deus. Nós já sabemos quando erramos. E já sabemos também quando acertamos. Porque nós sabemos que entre o erro e a verdade há uma diferença muito grande. E a verdade é o cumprimento das leis. Então nós perguntamos por que que nós ainda julgamos? E ele nos diz assim: em face da lei dos homens, quando em presença do processo criminal, deve dar-se voto condenativo em concordância com o processo crime ou absolver o réu em obediência ao não julgueis? Na esfera de nossas experiências, consideramos que, à frente dos processos humanos, ainda quando as suas peças sejam condenatórias, deve-se recordar a figura do Cristo junto à pecadora apedrejada, pois que Jesus estava também perante um júri. Quem estiver sem pecado, atira a primeira pedra.
Essa sentença nos faz lembrar sempre a nossa situação, como espíritos que ainda estamos decaídos. E nós não podemos esquecer o que Jesus disse à mulher pecadora: vai, não peques mais. Essa é a nossa norma de conduta, meus amigos, para que nós possamos nos afastarmos das fieiras do mal, que muitas vezes ainda prejudica as nossas decisões e as nossas escolhas. E o Evangelho nos diz: espíritas, jamais vos esqueçais de que tanto por palavra como por atos o perdão das injúrias não deve ser um termo em vão. Pois que vos dizeis, espíritas, sede-o, olvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão uma coisa, no bens que podeis fazer. Essa é a grande lição. Todos nós ainda temos um passado de dor, um passado ainda delituoso, e nós, lembrando que somos espíritas, precisamos reconhecer na intimidade do nosso ser aquilo que Jesus disse à mulher: pecadora, vai, não peques mais. Quantos erros ainda temos cometido, quantos desacertos, quantos desalinhamentos. Portanto, não nos cabe julgar qualquer situação, mas é preciso que a gente, antes de fazer qualquer situação, lembremos da luz divina que deve banhar os nossos pensamentos. A luz divina é a luz dos corações, por isso que Jesus disse: onde está o seu tesouro? O nosso tesouro deve estar no nosso coração. E cada dia, em cada decisão, em cada momento que somos convidados a vivenciar, lembremos sempre que nós podemos discernir. E o discernimento, ele vai pedir a participação da razão. E é por isso que a razão é o leme do discernimento. O discernimento, ele vai fazer com que a gente compreenda a força do bem e do mal, sem que a gente tenha um julgamento definitivo. E aqui Simeão termina esse capítulo nos afirmando mais uma vez que Deus nos conhece. Cuidai, portanto, de expungir de todo sentimento de rancor. Que o ano seja novo para você, meu irmão. Elimine esses sentimentos que te causam tantos danos. Lembre do Pai Nosso que você pede a Deus todos os dias e que Ele nos livre dos pensamentos doentes e que Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois daquele que pode todas as noites adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Façamos isso para que sejamos mais livres dos nossos erros, mais saudáveis em nossa vida. Quantas lesões afetivas nós já provocamos no outro. E nesta manhã sublime, pedimos a Jesus que na hora do passe, seja esse o nosso propósito, o propósito de modificar as nossas vibrações e que nós possamos também orar por aqueles que nós temos tantas dificuldades. Pai amantíssimo, que as vibrações amorosas dos nossos benfeitores cheguem até nós, na transfusão das energias saudáveis, para que o bem possa diluir o mal que ainda existe em nós. Que a nossa água seja fluidificada, com energias que não hão de renovar as energias que estão no nosso corpo perispiritual e no nosso corpo mental. Ó Jesus,
Que esses momentos sublimes do passe, da fluidificação das águas, se estendam para todos aqueles que oram conosco, multiplicando a esperança e a confiança. Mais uma vez, Jesus, rogamos que os seus olhos amorosos possam dirigir a humanidade nesse momento de tantas renovações, de tanta dor, dores tão necessárias para que aproximemos mais do Senhor. Que a sua paz esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus. Um abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.